Antes do seu comentário, Mota, mais uma informação. João Amoedo, que declarou voto e apoio a Lula nas eleições, criticou declarações do presidente e do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, a respeito da possibilidade de a Uber deixar o Brasil, das ameaças à autonomia do Banco Central e dos calotes no BNDES. O empresário falou em ideias erradas da dupla e defendeu que esse tipo de postura do petista e de seus aliados vai aumentar a pobreza no país. Por fim, Amoedo disse que atitudes como essa fortalecerão a oposição, pedindo humildade a Lula e a revisão dos conceitos. Mota. Ele tem razão nas críticas. Essa turma toda operou a vida inteira em cima de ideias fundamentalmente erradas, né? E algumas dessas ideias são especialmente nefastas, como, por exemplo, a demonização da prosperidade, a prosperidade dos outros, porque a prosperidade deles vai muito bem, obrigado. Outra coisa ruim é o ataque à propriedade privada, esse incentivo para que as pessoas dependam do Estado, essa ideia de que a máquina do Estado tem que ser enorme, que o Estado tem que intervir na economia, tudo isso são péssimas ideias. E o João está certíssimo em condenar essas ideias. Só tem um pequeno problema: essas ideias não são novidade, são as ideias que o PT sempre teve, né? Então, a gente não pode esquecer disso. Com relação ao BC, eu queria fazer um pequeno comentário. Eu acho muito bom, parece que o presidente Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, vai ser convidado para dar explicações ao Congresso e parece que tem um requerimento do PSOL aí. Eu acho muito bom isso, ele ir lá dar explicações. Difícil vai ser garantir que algumas pessoas vão entender, porque essas coisas, esse ideário comunista, socialista, marxista, que é tudo a mesma coisa, eles são filosofias ou fantasias criadas em cima de equívocos básicos de economia, né? O comunista acredita que a propriedade privada tem que acabar. O socialista acha que o governo tem que dominar a atividade econômica completamente. Então, é um burocrata do governo que vai decidir quantos sapatos, quantos carros, quantos pregos, quantos smartphones têm que ser produzidos. Como é que você explica para uma pessoa que acredita nessas fantasias qual é a função do Banco Central? Impossível. Pavinato. Eu não entendi. O Amoedo está criticando tudo aquilo que ele sabia que o Lula prometeu que ia fazer? E votou nele. Tem que falar. Todo mundo sabe. Ele não escondeu de ninguém que ia fazer tudo isso. A economia, de fato, já está a caminho do vinagre. E o presságio não é nada bom e ele sabia disso. Isso é oportunismo, nada mais, oportunismo. E você, Cláudio Dantas, o que achou, Cláudio, dessas críticas feitas agora por João Amoedo? Eu endosso o que o Pavinato falou, e até o que o Mota falou, né? Não é novidade para ninguém, já se sabia que o Lula ia enveredar por esse caminho. A gente talvez não esperasse que fosse tão rápido, mas não há novidade em nenhuma das propostas. O Lula, de fato, está diariamente respondendo, reagindo à sua militância, aquela militância que ficou lá dando bom dia, boa tarde, boa noite, na carceragem da Polícia Federal, enquanto ele esteve preso por 580 dias, e também dando vazão a um poder que está oculto, ou melhor, ele está até ostensivo, mas que normalmente ele não está nas páginas dos jornais. Toda essa área econômica, a gente começou até o nosso bate-papo hoje falando da assessora, né, da Carol Proner, assessora, mulher do Chico Buarque, mas ela não é só a mulher do Chico Buarque, ela é integrante do grupo Prerrogativas. Então, a assessora do Mercadante, a nova assessora especial do Mercadante, ela integra o grupo Prerrogativas, como também o presidente do Correios, esse mesmo Correios que querem usar aí no lugar do Uber, como também o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, como o seu secretário executivo, o Galípolo, como também o chefe de gabinete, o Lário Moraes, como o secretário de Política Econômica, o Guilherme Mello, e por aí vai. O grupo Prerrogativas, que é responsável por toda essa
campanha de descondenação do Lula, né? A campanha de lawfare e toda essa narrativa que foi construída de inocência, ele hoje é mais forte do que vários partidos. Tirando o PT, ele é mais forte do que vários partidos na esplanada. Ele conseguiu já nomear 6 ministros, chefes de autarquia e diversas outras autoridades. Então, é importante, quando a gente faz essa leitura, entender de onde vem, de onde emana o poder, de onde emana a teoria, de onde emana essas barbaridades que a gente está vendo. Então, eu gostaria muito que não convocassem apenas o Roberto Campos, mas também o ministro Fernando Haddad, né? O secretário de Política Econômica, que se convocasse também esses integrantes do próprio Prerrogativas para que se faça de fato um debate, para que eles expliquem aonde eles querem chegar. Tem um debate que virou meme do Boulos na internet, numa entrevista que ele deu aí para um veículo, em que ele tentava explicar, ele até repetiu isso agora, hoje, num discurso lá na Câmara, mas ele tentava explicar por que deveria ter juros mais baixos na canetada, uma decisão política, e não ser uma resposta ao custo do dinheiro, né, como bem frisou aí o Zé Maria no início do papo. E ele não consegue explicar, ele se enrola, ele se embanana, ele não entende do que está falando. Então eu acho que, olha a bola de novo aí no colo do Congresso, da Câmara, do Senado. Discutam sim, convoquem mais gente, vamos fazer um debate de verdade. Isso é democracia. Eu quero que cada um se posicione e explique tecnicamente. Vamos ver aonde a gente vai chegar. Vamos ver se eles conseguem sustentar essas justificativas que parecem apenas simplificações na internet. Porque na hora de um debate realmente sério, essa turma tende a fugir. Eu acho que a gente precisa fazer com coragem esse debate e que vença o melhor argumento. Vamos parar de narrativa, vamos deixar que os fatos conduzam a narrativa. Eu acho que é o único jeito de a gente conseguir criar uma resistência a esse terrorismo econômico. Inclusive, o deputado federal Guilherme Boulos fez uma postagem agora há pouco no Twitter, compartilhando justamente esse discurso que ele fez hoje à tarde na tribuna da Câmara, que o Cláudio mencionou agora, dizendo que vai pedir a convocação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Queremos ouvi-lo também, Zé, mais 2 minutos. Pois é, olha, a história é a seguinte: Boulos vai conseguir essa convocação do presidente do Banco Central. É uma exposição desnecessária colocar o presidente do Banco Central numa comissão da Câmara dos Deputados. Ele pode dar uma escorregada lá e revelar ou ser mal interpretado, e aí as bolsas caem, o dólar sobe, ou seja, uma tragédia, uma briga que ninguém está entendendo. Eu conversei com líderes que dizem o seguinte, vou repetir aqui: não tem voto e nem clima político para mudar essa situação, ou seja, o Banco Central vai continuar independente. Por outro lado, também os mesmos líderes dizem que o presidente Lula não vai conseguir mudar o teto de gastos. Se preparem que outra crítica de Lula nos próximos dias será o teto de gastos. Que não pode gastar, não pode atender a área social tem que mudar e tal. E nem mesmo mudar o posicionamento do COAF, nem a medida provisória conseguiu aprovar. Então, esta é a situação. É um blá, 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 que faz um discurso irresponsável e populista, né? E são situações que o governo, se quisesse, já teria mandado um projeto para o Congresso, mas nós antecipamos aqui depois dessa conversa, eu acredito que sim, não vai conseguir mudar. A economia, ela é uma área reservada do governo, muito importante, e que o governo federal tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. E essa economia, ela é dividida, no caso do presidente Jair Bolsonaro, ele definiu num só Ministério da Economia, e Lula dividiu ali, né, em pelo menos três ministérios. Um Geraldo Alckmin, outro Fernando Haddad e outro Simone Tebet. E eles não estão se entendendo, e Lula não escuta
os conselhos técnicos, né? E volta aquela velha pergunta, ninguém sabe o porquê de Lula estar brigando contra moinhos de vento, né? Não vai conseguir mudar a situação.